Olá, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui falando sobre os elementos ou requisitos do ato administrativo, e agora a gente vai falar sobre o objeto ou conteúdo. Vocês vão encontrar esse elemento ou requisito com essas duas nomenclaturas, como objeto ou como conteúdo. Muito mais como objeto do que como conteúdo. Mas eu gosto da expressão conteúdo porque ela faz a gente lembrar o que é que significa esse elemento ou requisito. Então, o elemento ou requisito, objeto ou conteúdo, é o objeto, né? Ou conteúdo é o efeito jurídico imediato que o ato produz. Ou seja, o ato administrativo, ele tem uma intenção, certo? Ele existe por um motivo, né? Ele tem a necessidade de produzir alguma coisa. Então, por exemplo, um ato administrativo de nomeação de um servidor público. Qual é o efeito jurídico imediato desse ato administrativo? Qual é o conteúdo? Qual é o objeto desse ato? É nomear alguém, investir alguém em um cargo público. Então, isso é o efeito jurídico imediato que esse ato produz, tá certo? Esse objeto ou conteúdo é a alteração no mundo jurídico que o ato administrativo se propõe a processar, ou seja, o ato administrativo, ele tem uma intenção, certo? Então, qual é essa intenção desse ato administrativo? É fazer com que aquela situação jurídica ocorra. Então, que situação jurídica é essa? É exatamente o objeto ou conteúdo do próprio ato administrativo. Nesse caso, a situação jurídica é investir alguém em um cargo público, certo? O requisito de validade desse objeto e conteúdo diz respeito à sua licitude. O objeto ele tem que ser lícito, óbvio, sempre lícito, sempre de acordo com a lei. A lei tem que prever esse conteúdo do ato administrativo, esse objeto do ato administrativo. Ela tem que ser possível. Esse ato ele tem que ter um objeto possível, né, factível, determinado ou determinável, para que a gente consiga, né, na prática, que esse objeto, né, que essa essência desse ato administrativo consiga se concretizar. A vinculação pode ser um objeto vinculado ou um objeto discricionário. O que é que isso significa dizer? Que o ato administrativo, né, ele tem relações em que o seu conteúdo ele está vinculado ao que a lei determina, ou ele pode dar o agente, a pessoa que é competente para emanar aquele ato, um grau de liberdade para que ele possa escolher uma discricionariedade. Então, por exemplo, imagine um ato administrativo que vise a concretização de uma determinada punição para um servidor público. Vocês já estudaram servidores públicos, então fica fácil a gente dar esse exemplo aqui. Vocês viram que lá nos servidores públicos a gente tem situações em que o servidor público ele é punido. E a lei 8.112, em algumas situações, ela prevê a alternativa para a punição. Por exemplo, ou multa ou suspensão do servidor. Para que isso? Porque às vezes o servidor ele é essencial naquele determinado setor e ele não pode ser suspenso. Então, você tem aí uma alternativa. Quem é que vai escolher sobre essa alternativa? Sobre esse ato aí? Quem vai escolher é quem tem competência para emanar esse ato. Então, a lei diz que o objeto do ato administrativo será, nesse caso aí específico que eu estou dando esse exemplo, ou a multa ou a suspensão do servidor. Então, são duas coisas diferentes e que a lei permite que as duas coisas sejam feitas. E quem vai escolher o que vai ser feito será o agente público, o sujeito competente para emanar aquele ato. Então, uma certa discricionalidade em relação ao conteúdo do ato, tá? Mas isso só pode ocorrer, essa discricionalidade, ela só pode ocorrer se a lei assim permitir. Então, é a lei quem vai permitir esse grau de discricionariedade. Então, o objeto acaba sendo discricionário em virtude da lei e acaba sendo vinculado também em virtude da lei, porque a lei determina que seja daquela maneira e pronto. Não há como fugir daquela situação específica, tá certo? Então, essa foi a nossa parte sobre objeto ou conteúdo do ato administrativo. A gente vai se encaminhando para os dois últimos elementos ou requisitos do ato administrativo para a gente finalizar a aula de hoje. Até já já.